Meu nome é Thiago, eu sou psicólogo, hipnoterapeuta, practitioner em PNL e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre ansiedade. E principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, esses tempos de desafios, é importante a gente entender um pouco mais como que funciona para que a gente possa lidar melhor. Tá? Então eu procurei trazer de uma forma bem dinâmica, bem didática, bem simples de entendimento, utilizando a nossa mente. Tá? Que é muito importante a gente saber de como os gatilhos são disparados para que a gente possa entender o funcionamento da nossa ansiedade. Também trouxe algumas maneiras de como a gente pode, maneiras práticas, simples e diretas, de como a gente pode lidar com a ansiedade do dia a dia ou lidar até mesmo com a ansiedade crônica que você possa ter ou possa conhecer alguém que tenha. Tá? E é isso. Vamos lá então? Então, o tema do meu trabalho é ansiedade em tempos desafiadores. Eu até procurei trocar o tema, pandemia, quarentena, porque tudo isso já dispara uma coisa ruim. Né? Então, tempos desafiadores, eu vou explicar para vocês o porquê é importante a gente ver tudo isso como uma forma de desafio. Tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta para vocês. A ansiedade, ela existe? Sim ou não? Então, para responder essa pergunta, ela é simples. A ansiedade, ela é gerada a partir das nossas representações internas, baseadas em eventos futuros. Então, se eu foco no futuro, se eu suponho coisas que vão acontecer e que geralmente elas não vão acontecer, porque ninguém tem bola de cristal, a gente começa a ficar ansioso. Né? A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a despertar um sentimento onde a gente começa a dar representatividade para aquele pensamento que eu estou tendo. Então, pessoal, trazendo isso para esse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente focar no presente. A gente focar no momento de hoje. Porque se a gente ficar pensando no futuro da quarentena, no futuro de tudo isso que está acontecendo, a gente vai acabar ficando doido. Né? Então, é muito bacana, é imprescindível a gente focar onde a gente está, a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, para que a gente possa centrar e não criar representações futuras de que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, é muito importante a gente manter centrado no presente o nosso pensamento. Tá? Então, representações futuras, associações, isso é o gatilho principal que dispara a ansiedade. Então, entender esse movimento é muito importante para que todo evento que aparecer, qualquer situação, a gente entenda de que a gente tem uma calma para poder olhar, para poder analisar, para poder desenvolver uma forma, uma ferramenta de resolver aquela situação. Do que simplesmente ficar, ai meu Deus, e o boleto, né? Um exemplo com o boleto. Pô, se você tem um boleto para pagar e às vezes você ainda não tem o dinheiro e você fica, ai meu Deus, o boleto vai vencer, o boleto vai ficar juros e o boleto tá indo. E no final das contas você deixou de pensar no presente, ou seja, como que eu vou pagar esse boleto? E você só ficou pensando no boleto futuro, que ele vai sujar seu nome, que ele vai atrasar, que ele vai cortar isso, que vai... Enfim, tudo de ruim, o que vai acontecer com aquele boleto. Então, quando a gente faz isso, a gente deixa de pensar, a gente deixa de raciocinar a solução. Então, viver no presente é uma ferramenta muito importante para que a gente lide melhor com a nossa ansiedade e a gente evite gatilhos e associações. Beleza? Vamos lá então. Suposições e projeções. Quando a gente imagina o futuro, fatalmente a gente se vê nele. E quando a gente se vê nele, é aí que a minha ansiedade aumenta, é aí que a minha ansiedade aperta e é aí que parece que dá uma cegueira. Né? É aí que a gente passa a viver naquela pilha, a viver alimentando a ansiedade com mais ansiedade. Tá? Então, é muito importante... Quando eu visualizar coisas futuras, sejam coisas positivas, sejam coisas boas, porque do mesmo jeito que se for negativo, ela vai alimentar negativamente, a sua ansiedade vai aumentar, se forem coisas positivas, coisas agradáveis, coisas que vão trazer soluções, você entra automaticamente em um estado de resolução. Você entra num estado de relaxamento, de calma, porque você está focado no presente para resolver. E aí você começa a se projetar futuramente resolvendo aquela situação.
Tá? Então, imaginar o futuro, automaticamente a gente se vê nele. E daí a gente cria a ansiedade, aumenta ela, ou a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Não é que, claro, eu tenho uma questão para resolver e basta eu pensar assim e eu não vou ter ansiedade. Não, até porque a ansiedade ela é um processo natural da nossa mente, ela é um processo fisiológico natural que acontece. Tá? Então, gente, é muito importante a gente ter consciência de que um pouco de ansiedade nós vamos ter. Mas a questão é, até que ponto isso vai me afetar, até que ponto isso vai me atrapalhar, até que ponto isso vai desorientar todos os meus planos, ou enfim, desorientar o meu raciocínio e tudo mais. Tá? Então, gente, focar no futuro e fazer as projeções e suposições, isso é altamente prejudicial para a nossa ansiedade. Tá bom? E trazendo isso para a pandemia, né, para tudo isso que a gente está vivendo, como que eu vejo o futuro? A gente não sabe, mas eu tenho certeza de que tudo isso vai passar e de que tudo isso já está caminhando. Mas se você focar no que está ruim e que o número de casos está aumentando e tudo isso, a gente vai viver realmente acelerado, com taquicardia. E não é essa a ideia. Lembre-se de fazer a ponte para o seu futuro de maneira positiva. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente imagina o futuro, a gente se vê nele de uma forma negativa, o que acontece? Dificuldade no uso dos recursos. Então, se eu estou ansioso, se eu estou focando numa coisa ruim, se eu estou me projetando naquilo, como que eu vou pensar para resolver? Parece que todas as ferramentas que eu tenho, todo o arsenal, parece que isso fica desapercebido, parece que isso desaparece. Né? Parece que a gente não tem... Nossa, o que eu faço? A gente fica meio perdido, ou totalmente perdido. Então, gente, é muito importante a gente centrar para que a gente possa acessar. Vou até te dar um exemplo. O boleto. Quem nunca atrasou um boleto? Quem nunca, ou até mesmo não teve o dinheiro para pagar um boleto? E isso, com certeza, não aconteceu uma única vez. Mas você conseguiu pagar aquele boleto. Lembra do primeiro boleto que você atrasou? Beleza, você deu um jeito e você pagou. Aí vamos supor que hoje atrasou de novo por algum motivo. Você sabe, e aí você para pensar e você lembra, poxa, como que eu fiz da outra vez? Ah, eu fiz assim, assim, assim. E aí você começa a criar estratégias. Pedir emprestado para alguém, arrumar uma outra mão de obra, vender alguma coisa. Ou seja, arrume alguma solução desde que a gente consiga usar os nossos recursos, principalmente aqueles que nós já utilizamos, tá bom? Então esses 3 passos são os gatilhos iniciais da nossa ansiedade. Beleza? Vamos lá então. Associar as nossas representações a algo ruim cria uma visão de túnel, impedindo de enxergar o melhor, nos impedindo de enxergar o melhor. O que é uma visão de túnel, Thiago? Vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho simplesmente um tubo. Isso aqui é uma visão de túnel. Quando eu faço assim, ó, eu não estou enxergando nada do que está aqui do lado. Eu vou te dar um exemplo também. Imaginem, se alguma vez você falou em público, ou você precisou falar para mais pessoas, ou para até 2, 3 pessoas, não importa. Como eu falo para bastante gente, eu posso dar esse exemplo. Vamos supor que você fez uma palestra. Você fez uma palestra para bastante pessoas. E aí, foi legal. Beleza, foi tudo legal, você ficou satisfeito. Aí você fez uma segunda palestra em um outro momento, em outra situação. E aí você percebeu que lá no fundo da sala tinha uma pessoa que estava dormindo, ou que estava rindo, ou seja, que estava chamando a sua atenção de algum jeito. E aí, o que você fez? Você acabou focando naquela pessoa, focando na visão de túnel, e você acabou esquecendo de todas as pessoas que estão em volta, que estão gostando, que estão participando, que estão sorrindo para você, que estão balançando a cabeça, fazendo contato, mostrando que estão gostando. Ou seja, a sua visão de túnel focou naquele problema, focou naquela pessoa, onde você criou uma representação, você criou um evento, você supôs, nossa, eu acho que ela não está gostando. Como ela poderia ter alguma outra questão, ela poderia estar passando mal, ela poderia estar cansada, e mesmo assim ela foi te assistir, sabe? Mas aí a gente acaba criando, associando uma representação ruim para aquela pessoa que está dando risada ou que está dormindo lá no final da sala, tá? Então, gente, a visão de túnel, ela impede de que a gente enxergue o que está à nossa volta. E é exatamente o que está acontecendo agora. Quando você liga a televisão,
você vê o quê? Cidade Alerta, Datena, todos esses programas que só mostram coisas ruins, que só mostram coisas negativas, e daí a gente acaba acreditando de que aquilo é a realidade do mundo. Mas aquilo não é. Aquilo é uma parcela do que acontece. E aí você começa a ficar na defensiva, você começa a se resguardar, você começa a ficar em estado de alerta. Ou seja, você teve uma visão de túnel e você focou naquelas notícias, naquele noticiário, naquele programa, ou até mesmo alguma pessoa que fala para você, que você confia, a pessoa fala, olha, realmente a coisa está muito ruim. Te dá algumas informações e você não sabe se isso é verdade ou não, ou enfim, você deposita sua credibilidade naquela pessoa e você acaba absorvendo tudo aquilo e você deixa de enxergar o que está em volta. Então, quando a gente deixa de enxergar o que está em volta, quando a gente foca numa coisa só, é aí que a gente também aumenta a nossa ansiedade. Então, quando eu me deparar com alguma situação, é muito importante eu parar, respirar mesmo. Respirar é uma ferramenta muito importante que às vezes a gente esquece que a gente faz, né? Porque é automático. Então, e aí a gente para pensar e para a gente poder tomar uma direção. Não é simplesmente agir, ai meu Deus, e corre para lá, corre para cá. Até um outro exemplo, quando você está com dor de cabeça. O que a gente costuma fazer quando a gente está com dor de cabeça? A gente foca na dor de cabeça. E daí você fica, ai meu Deus, tô com dor de cabeça, você encontra alguém e você fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, cara, parece que a sua dor de cabeça vira o assunto principal, né? Sendo que, se você tá com dor de cabeça, por que você não foca no seu corpo uma outra parte que está muito bem? Por exemplo, olha, a minha mão, ela está muito bem, maravilhosa, estou gostando muito da minha mão, ela está linda, está leve e tudo mais. Foque, troque o seu foco, é muito importante a gente trocar o foco da onde a gente está quando eu percebo que aquilo não está me causando coisas positivas, coisas boas. Tá bom? Beleza. Tiago, se a ansiedade é uma representação interna, por que eu sinto isso fisiologicamente? Por que eu sinto taquicardia? Por que eu sinto... Por que eu tremo? Por que eu sou? Por que eu fico com falta de ar? Sendo que isso é uma representação que foi criada por mim e disparou esses gatilhos através das associações da minha experiência de vida. Existe uma regra da nossa mente que ela diz o seguinte: todo pensamento, ideia, emoção que a gente sente, o nosso corpo responde, né? Eu penso, o meu corpo responde. Então, se isso persistir, o meu corpo ele cria um padrão de funcionamento. E aí, se isso demora mais e for muito mais assíduo, o meu corpo responde isso fisiologicamente. Pode surgir alguma doença. Né? Você conhece alguém, ou talvez vocês já passaram por algum momento de que você procurou vários médicos e você não conseguiu ainda resolver aquela questão que você tem? De onde que ela veio? Né? Porque se não é o médico, como que isso é criado? Qual que é essa conexão? Então, se você pegar uma linha na sua casa, um anel, amarrar e fazer como se fosse um pêndulo, simplesmente junte os seus pés, estique suas mãos e pense, se concentre nessa linha amarrada no anel e pense só o movimento que o anel tem que fazer, que você vai ver que o seu corpo vai responder, porque ele vibra micro conforme o nosso pensamento. Então imagine quando você está com raiva, quando você está com ansiedade, o seu corpo ele responde, ainda mais se você passa por isso constantemente, ou se você sofre disso há algum tempo, ou simplesmente se, nossa, Thiago, está começando agora, não faz muito tempo que eu estou percebendo, mas isso vem com muita emoção, isso vem realmente com muita força, o seu corpo responde imediatamente. Por isso você tem taquicardia e você vai ao médico, faz exames e você percebe que e o médico fala, meu, tá tudo bem com o seu coração, você não vai morrer, não tem nada, e mesmo assim você sente, parece que ele vai sair, que ele vai explodir, que ele vai sair pela sua boca. Tá? Então, gente, controlar o nosso pensamento, as nossas associações, é muito importante para que a gente lide com a nossa ansiedade. A ansiedade ela é disparada através dos nossos gatilhos e associações, das representações, como eu falei anteriormente. Tá? Então, o meu pensamento, ele provoca reações físicas no meu corpo. Então, lembre-se sempre disso. Como está o seu sentimento agora? Você está com raiva, você está feliz, você está apreensivo, você está triste, você está com medo? Lembre-se que o seu corpo está sentindo tudo isso e o seu cérebro está arrumando estratégias para adaptar esse sentimento dentro do seu corpo, para que o seu corpo possa responder, para que ele possa conviver. Então, pense,
nas emoções que você está sentindo e começa a trocar, começa a refletir. E eu vou trazer algumas dicas aqui de como a gente pode fazer isso de uma maneira simples e direta, que são os hormônios da felicidade, tá? Então, temos vários hormônios da felicidade, dopamina, serotonina, noradrenalina, oxitocina. Eu não vou entrar em méritos de o que faz cada uma, sabe? Porque, como eu disse, eu trouxe uma explicação simples e direta para vocês, para que seja fácil e dinâmico. Então, cada um que querer saber especificamente sobre como que atua e tudo mais, a diferença entre elas, é facinho de achar, dá um Google lá, rapidinho ela já aparece, tá? Então, eu trouxe para vocês ferramentas, atividades práticas que despertam, cada atividade desperta uma parte delas, tá bom? Vamos lá então? Gente, um abraço. Um abraço, ele é muito importante. Pô, Thiago, mas a gente está em isolamento. Sim, você pode abraçar primeiramente a si mesmo. Você pode abraçar a si mesmo e agradecer, e perceber o seu corpo, sentir o seu toque, falar com você. Depois você pode abraçar quem está na sua casa em isolamento também, que você sabe que não teve contato, que está em segurança. Você pode abraçar o seu cachorro, sabe? Você pode abraçar um material que você produziu e falar, poxa, que legal isso daqui. Alguma coisa que seja sua, alguma coisa que tenha importância para você, tá? Mas é claro, o abraço físico, ele desperta imediatamente uma sensação de bem-estar e ele começa a liberar esses hormônios, ele começa a liberar esse bem-estar, porque ele traz segurança. Lembra daquele abraço muito gostoso que você recebeu? Lembra daquele abraço firme, apertado, de uma pessoa assim que você se sentiu segura, que você falou, cara, eu estou numa fortaleza que regenerou. Eu não preciso explicar mais, né? Um abraço verdadeiro, um abraço legítimo, de cumprimento, realmente de bem-querer, isso cura. É muito mais do que liberação de hormônio até, tá, gente? Então, usem e abusem do abraço. Assim que acabar esse isolamento, deem todos os abraços que vocês tiverem que dar com pessoas. Pense até nas pessoas que você está devendo um abraço, tá? Faça uma listinha, a hora que acabar, você vai até elas e entregue toda essa energia positiva para elas. Tá bom? Então, gente, o abraço libera hormônios da felicidade. Vamos lá. Sorrir. Gente, sorrir, dar gargalhadas, contar piada, dar risada. É muito, muito importante. Primeiramente, até porque, pelo nosso sistema imunológico, quando você sorri, automaticamente você está aumentando a sua proteção imunológica. Simplesmente de você dar risada de verdade, tá? Dar risada sem a sua preocupação, onde você consegue deixar ela de lado, as coisas que você tem que resolver. Simplesmente sorria. É muito importante você sorrir. Sorrir cura, liberta. Sorrir melhora o seu sono, libera a sua energia negativa, libera todo aquele peso, aquela carga. Então, use e abuse do sorriso. Procure sorrir mais, reclamar menos. Beleza? Vamos lá. Natureza. O contato com a natureza, pessoal, é de extrema importância. Pô, Thiago, mas a gente está em quarentena, não consigo ir na praça, não consigo ir no lago, não consigo ir no sítio. Ou seja, eu não posso sair de casa. Ok, mas é exatamente por isso que eu escolhi essa foto. Que essa foto, ela é o contato com a natureza. É o pé no chão. Simplesmente tire o seu sapato e caminhe descalço pela sua casa. Se ela tiver um pedacinho de terra, um pedacinho de jardim, coloque os seus pés ali, feche seus olhos, se conecte. Isso é a natureza. Você olhar para a vida, você olhar para uma árvore, você prestar atenção, você fazer essa conexão, isso é a natureza. Não simplesmente você estar em um lugar onde tem muita natureza, muita vida, como um campo, um bosque e tudo mais, tá? Então, você manter contato com a natureza é simplesmente você contemplar as coisas do seu exterior, as coisas naturais, de uma maneira com respeito, de uma maneira educada, onde simplesmente você percebe que você faz parte daquele ecossistema. Tá? Porque a gente tem uma vida urbana, a gente tem uma vida muito com tecnologia e tudo mais, às vezes a gente esquece de fazer essa conexão, né? De olhar um pássaro, de agradecer uma árvore, de olhar uma fruta, de botar o pé no chão, de sentir, tá? Então, muito importante a natureza em qualquer fonte, em qualquer formato, tá bom? Gente, tomar sol. Falando da natureza, tomar sol, além da vitamina D, ele também favorece o seu sono, ele favorece
Ou seja, ele favorece a sua maneira de fazer a sua reciclagem. Por quê? Porque o seu contato com a natureza também faz parte de tomar sol, de olhar o sol. Até por isso que eu escolhi essa imagem, né, que é uma imagem dos Teletubbies, onde tem o solzinho que dá risada e tudo mais. Por quê? Porque é exatamente esse contato que a gente tem que fazer com o sol. Não é simplesmente ir lá e tomar o sol. Né? Você fica lá, ir até lá, tomar o sol e tal, e até você fala, nossa, está queimando, você não consegue ficar 10 minutos tomando sol. Isso não é uma conexão com a natureza, que eu falei anteriormente, e também você não está recebendo isso de braços abertos. Tá? Então, tomar sol ele é muitíssimo importante, pelo menos 20 minutinhos durante o dia. Isso vai contribuir muito para a sua ansiedade, tá? Porque ele libera, ele ajuda a funcionar outros sistemas do seu corpo, tá bom? Principalmente a vitamina D, que sem ela outras funções não acontecem, tá? Então o sol ele é muito poderoso, ele tá aí, é de graça, pode tomar, sabe? Basta você sair no seu quintal, abrir sua janela, fazer a sua conexão, tá bom, gente? Vamos lá. Exercício. Eu não vou falar de maneira física de exercício, né? Até porque eu não sou profissional da área de educação física e tudo mais. Porém, gente, o exercício físico, ele também cuida do seu sistema imunológico. Você percebe que após uma atividade física, você já sente um relaxamento e o seu dia rende muito mais, tá? Então, cuidar do seu corpo, fazer exercício também é uma conexão com o seu corpo. Não é apenas fazer um exercício porque eu quero ficar forte, ou porque eu quero perder a barriga, nada disso. É você fazer o exercício entendendo o seu corpo, sentindo onde dói, sentindo onde melhorou, de você saber quem é, o que tem, o que você tem aqui. Às vezes a gente não sabe, né? Eu não sei onde dói, eu não sei das minhas limitações, eu não sei até onde eu posso levar o braço, eu não sei nada. E aí, quando eu não sei, eu não respeito a minha estrutura principal que me carrega. Tá, gente? Então, fazer exercício é cuidar da alma, é liberar todos os hormônios da felicidade. Tá bom, gente? Então, faça o exercício. Pô, Thiago, mas a gente está em isolamento. Não tem problema. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer um alongamento, desde que você conecte os dois, mente e corpo. Não simplesmente pegar lá e ficar fazendo assim e beleza. E, que saco fazer exercício. Isso não adianta. É simplesmente você entender o porquê que você está fazendo exercício, que é a sua conexão mente e corpo. Beleza? Meditação. A meditação, mais que comprovado cientificamente, enfim, não vou entrar nesse mérito também. Porém, gente, a meditação, ela é a conexão entre você e o seu inconsciente. A meditação é onde o seu inconsciente ele para te ouvir, vamos dizer assim. Então, como eu disse anteriormente das representações, das visualizações, das projeções, faça isso em estado meditativo. Pare 5 minutos do seu dia. Eu acho que agora você tem mais tempo, assim como eu, assim como a maioria das pessoas. A gente tem um pouquinho mais de tempo para a gente poder organizar tudo isso, porque a gente vive, não tenho tempo, nossa, 20 minutos para eu meditar, imagina, não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Mas é muito importante a gente fazer essa conexão. Então, meditar é você parar um tempo. Você pode meditar tomando banho, você pode meditar lavando a louça, você pode meditar fazendo outras atividades. É claro que, se você parar, colocar uma música tranquila de relaxamento, fazer as suas visualizações, é bem melhor. Porém, se você pode fazer isso de outras maneiras, como eu acabei de dizer. Tá, gente? Então, meditação é o seu contato com o seu inconsciente. E o seu inconsciente é ele que determina até mesmo o que você vai fazer. O que você vai fazer agora, daqui a pouco. Né? Então, o que eu vou fazer saindo daqui, ele já está pré-elaborado pelo meu inconsciente de acordo com as minhas experiências, de acordo com o material que eu ensinei para ele. Ele faz simplesmente o que eu ensinei. Ele simplesmente reproduz o que eu alimento. Então, se eu alimento com coisas boas, quando surgir alguma situação, ele vai me trazer as melhores ferramentas para que eu possa resolver. Se eu alimento com medo, com ansiedade, com desespero, quando acontecer, é isso que ele vai me trazer. Ele vai sumir com as ferramentas e eu vou me ver totalmente perdido. Então, gente, comecem a alimentar o seu inconsciente de maneira positiva.
comecem a alimentar o seu inconsciente de uma maneira saudável, pensando coisas boas e, mais importante, sentindo coisas boas. Não adianta você sentar, vou meditar, aí você medita, simplesmente pronto, acabou o tempo. Se você não sentiu nada, é muito importante você sentir. Se você não sentir, você não conseguiu criar o elo de ligação. Porque a emoção ela está diretamente enraizada no seu inconsciente, porque é de lá que ela vem. Todas as suas emoções, elas oriundam do seu inconsciente, elas vêm da sua estrutura profunda. Por isso que quando você vê uma aranha, por exemplo, você tem alguma reação e é imediata, você não tem tempo para pensar. É o seu inconsciente que te dá. Se você se encontrar numa situação de perigo, o seu inconsciente ele vai te dar algumas opções. E que opções são essas? As opções que você ensinou para ele. Se você é uma pessoa que corre, se você é uma pessoa que trava, se você é uma pessoa que fica com medo, se você é uma pessoa que briga, é isso que ele vai te trazer, porque é essas informações que ele tem. Então, vamos começar a trocar essas informações de maneira inconsciente, porque ele vem sempre primeiro do que o nosso raciocínio. Tá? Então, gente, meditação é um canal direto de conexão, de comunicação com o nosso inconsciente, tá bom? E é muitíssimo importante, muito valioso. Beleza? Vamos lá. Música. Gente, música é uma coisa realmente que desperta muitos sentimentos, né? Então, aproveite esse tempo de isolamento, veja as músicas que você não viu, ou até mesmo conheça novas músicas. Não fique escutando aquela música que te faz sofrer, aquela música que te remete, que te traz representações ruins de sofrimento, de perdas, sabe? Isso realmente dispara a nossa ansiedade e nos traz uma emoção muito ruim. Tá? Então, aproveite para você conhecer novos estilos, aproveite para você ouvir músicas que te nutrem, músicas com mensagens legais, músicas com ritmos legais, com instrumentos, com harmonia, com coisas que realmente você fala, poxa, estou sentindo essa música. Tá? Então, gente, ouvir música é igual aquele ditado, né? Quem canta, os males espanta. É exatamente isso. Porque quando você canta, quando você dança, quando você ouve música, você está em outro estado. O seu corpo, o seu inconsciente, ele está focado em outra coisa. E aí, lembra daquela música que te fez muito bem, que te fez, falou, cara, que legal essa música, como essa música me ensinou, como ela tem uma mensagem legal, como que eu estou começando a entender o que esse cara está falando, a letra e tudo mais. Se desprende um pouco daquelas músicas que te trazem um estado ruim. Tá? Nesse momento, eu acho que em momento nenhum, na verdade, isso é propício. Ainda mais agora, né, que nós estamos mais sensíveis, que nós estamos em um processo de reciclagem. Então, quando a gente está em reciclagem, é importante a gente reciclar com coisas boas. Não reciclar utilizando tudo aquilo, aquele passado, aquela memória que a gente já tem. Então, a meditação, a música, você pode unir os dois, tá? Você pode trazer a meditação ouvindo a música e criar novas representações. Beleza? Vamos lá. Gratidão. A gratidão, ela é, assim, a mais importante, tá? Se a gente for colocar numa ordem, né, hierárquica, vamos dizer assim, cronológica, eu posso dizer que a gratidão é a parte mais importante. Por quê? Porque a gratidão, simplesmente, ela nos liberta de sentimentos ruins. Pô, Thiago, mas minha vida tá ruim, eu tô devendo, tô passando por, sei lá, alguma doença. Eu vou agradecer o quê? Não, para pensar um pouquinho. Veja que você tem inúmeros momentos, inúmeras fontes, inúmeras situações onde você pode agradecer. Simplesmente por estar aqui me assistindo. Isso já é um motivo. Você tem olho, você pode ver, você pode ouvir. Sabe? Você tem um computador, você tem a internet. Ou seja, vários motivos para agradecer. Porque se eu me conecto com uma parte ruim, se eu só reclamo, se eu não agradeço, se nada para mim tá bom, que sentimento que eu vou trazer? Eu estou me conectando com o quê? Quais são as representações que eu estou criando para o meu inconsciente que eu acabei de dizer? Como ele absorve as coisas e como ele traz isso de volta para mim. Então, pessoal, gratidão é uma ferramenta maravilhosa e todos nós temos infinitos motivos para agradecer, muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Na verdade, não temos nada para reclamar. Até mesmo essa coisa ruim que aconteceu com você, preste atenção por que ela está aí, por que ela veio, o que ela está te ensinando. Aí eu trago o link
com essa situação que mundialmente nós estamos vivendo? Gente, pense que, imaginem uma guerra. O que simboliza uma guerra? Sangue, bomba, ódio. A pandemia, esse vírus, qual que é a proposta dele? Você já parou para pensar? Eu não estou vendo sangue, eu não estou vendo ódio, eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo uma proposta para você se conectar com você. Ele simplesmente está falando assim, fique em casa e cuide da sua família, fique em casa e faça a sua reciclagem, fique em casa e olhe para você, arrume suas coisas, arrume seu quarto, costura aquela roupa que está rasgada, organize as suas coisas, dê valor a quem está perto, preste atenção em sua volta, veja os seus sentimentos, medite, cante, dance, escute música, tome sol, tenha contato com a natureza. Tudo isso que eu acabei de falar, ela está dando essa oportunidade, tá? Pô, Thiago, mas tem o meu trabalho, tem isso, tem aquilo. Gente, agradeça, porque ela está te propondo uma grande oportunidade para você renascer, para você ressurgir, para você reciclar as suas coisas. É claro que também tem a contraparte, mas veja, vai adiantar eu ficar olhando para o lado ruim, para as mortes, para tudo isso que está, para a política? Gente, desliga a televisão, se desconecte dessas coisas. É um momento de você se conectar com você, é um momento de você conversar com você. E eu sei que isso incomoda. Eu sei que incomoda a gente ter que conversar com a gente em algum momento. Incomoda. Mas aproveite esse momento para que quando tudo isso acabar, que vai ser em breve, você saia com novas concepções, você saia com novos entendimentos sobre você e sobre o mundo. Que a sua visão de mundo se amplie, que a sua estrutura se amplie às oportunidades. Tá? Então esse é um momento para que a gente possa construir tudo isso. Por isso que a gente está dentro de casa. Né? Então, vamos entrar em contato com isso, tá, pessoal? Então, a gratidão, ela é muito importante. Olha o tanto de coisa boa que eu consegui falar disso, tá? Então, a última dica, pessoal, é dormir. Você também está tendo um tempo melhor para dormir, no aconchego do seu lar, da sua família e tudo mais. Gente, você dormir de 7 a 9 horas por dia é muitíssimo importante para a regeneração das suas células, é muitíssimo importante para o seu corpo entrar em estado de descanso, sabe? Então, dormir. Pô, Thiago, mas eu tenho ansiedade, como é que eu vou dormir? Se você executar todos aqueles passos que eu falei anteriormente, por isso é que eu coloquei dormir em último, você vai conseguir dormir muitíssimo melhor. Se você começar a trocar suas representações, alimentar o seu consciente de forma positiva, tomar sol, se alimentar, que eu também não coloquei aqui, mas isso, sabe, é muito óbvio você comer melhor, você respeitar o seu corpo, dar o tempo nas digestões, tudo isso. Né? Então, assim, a ansiedade, ela está conectada com o seu processo como um todo. Não é simplesmente eu vou tomar um remédio. Tem casos que é necessário tomar um remédio, mas não é só isso. Se você só simplesmente tomar um remédio, você vai viver tomando remédio e vai chegar uma hora que o remédio também não vai dar mais conta. Não vai ter mais o que aumentar, não vai ter mais a força, ou seja, não tem mais para onde correr. Então, a ansiedade é trabalhado aqui. Tá? O remédio ele serve para te segurar quando a coisa realmente está muito fora. E aí você faz o trabalho psicoterapêutico acompanhado, a hipnose atua diretamente, a programação neurolinguística também são ferramentas maravilhosas para lidar com toda e qualquer questão emocional. Então, gente, dormir reestrutura tudo isso. Você seguindo os passos anteriores, fatalmente você vai conseguir dormir melhor. Beleza? Então, vamos lá, agora sim. Se eu passo a olhar o isolamento, tudo isso que está acontecendo de uma maneira ruim, ou eu olho de uma coisa boa, não de uma coisa boa, mas é o que eu consigo tirar várias lições, vários aprendizados, várias coisas boas de tudo isso que está acontecendo, como todas as coisas que acontecem na nossa vida, sempre tem a coisa boa e várias delas é que às vezes a gente foca e não enxerga, né? A gente tem aquela visão de túnel que eu falei para vocês. Então, gente, existem apenas duas filosofias de pensamento. E quais são elas? Ou eu vejo a coisa como uma oportunidade incrível, ou eu vejo como uma dificuldade maravilhosa. E você escolhe. Poxa, tem um problema. Ai, meu Deus, eu tenho um problema, caramba, não sei o quê. Ou você olha, eu tenho um desafio, já troca até o nome. Igual eu coloquei no título da palestra. Eu troco o nome. Eu tenho um desafio e esse desafio vai me proporcionar grandes aprendizados, vai me proporcionar muita experiência, vai me proporcionar contatos, enfim.
É a mesma coisa, pô, eu vou gravar uma aula. Beleza, eu posso olhar e falar, nossa, mas na frente da câmera, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Ou eu posso falar, poxa, eu vou, porque é uma experiência para mim, mais uma, isso vai ser muito bom, vai me trazer isso, isso, isso e aquilo. Então, gente, ou você encara a vida como ela sendo um mar de oportunidades, ou você encara ela como um mar de problemas. Essas são as duas filosofias. E qual você escolher é a forma que você vai cocriar as suas coisas. Se eu olho as coisas da maneira ruim, volta lá na explicação anterior das representações dos gatilhos, das âncoras, de todo o meu material inconsciente, é assim que eu vou reagir, é assim que eu vou funcionar e é assim que eu vou alimentar tudo que tem de ruim. Agora, se eu tenho uma situação desafiadora e eu encaro, e eu vejo coisas boas, e eu vou lá e resolvo, eu enfrento, eu faço, eu desenvolvo potencialidades, eu desenvolvo dinâmica, eu desenvolvo um monte de coisas. E isso me traz respostas positivas. Porque o desafio ou o problema, ele está ali do mesmo jeito. É você que olha, é você que dá a sua representação para aquilo. Então, isso é uma escolha sua. Então, as filosofias de pensamento, elas estão aí para você poder fazer a sua escolha. Como que você vai levar a sua vida? Como que você vai enxergar a quarentena? Como uma coisa péssima, como uma coisa ruim, como isso, 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 isso e isso? Ou você vai tirar as coisas boas, você vai ver que isso é um desafio em que todos nós estamos passando e vamos superar. Cabe você escolher. Qual vai fazer bem para você? Qual que vai te nutrir? É só você fazer a sua escolha. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher as duas opções. Eu estou apresentando qual é aquela opção que vai te trazer um bem, que vai fazer bem para você, para as pessoas que estão à sua volta, que vai te fazer crescer e evoluir. Tá? Então, gente, essas foram as minhas dicas. Tá? As coisas que eu trouxe para vocês. Então, agradeço, muito obrigado. No Instagram, Thiago Hipnose Clínica. Meu Facebook, Thiago Silva. E meu WhatsApp, 19 992 42 7699. Tá? Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.